Olá, seja bem-vindo ao canal do SESB. Curte, comente, compartilhe, se inscreva se não for inscrito. Esteja conosco todas as segundas-feiras no nosso Evangelho no Lar às 20 horas. Às terças-feiras, às 19h30, Evangelho presencial em nossa casa. E a irradiação online presencial às 20h30. Todos os sábados a nossa reforma íntima das 15 às 17 horas. Segue nosso endereço, nosso telefone para contato. Siga também o nosso canal no Instagram e segue o nosso QR Code para aqueles que querem nos auxiliar financeiramente. Toda ajuda auxilia bastante e é bastante válida. Vamos então fechar os nossos olhos para dar início à nossa oração. Querido Mestre Jesus, queridos benfeitores da espiritualidade superior, de uma forma especial, os trabalhadores do SESB responsáveis por essa atividade do Evangelho no Lar, pedimos para que venham nos auxiliar nessa nossa atividade. Pedimos também aos nossos benfeitores que possam nos auxiliar com a intuição, a inspiração, para que consigamos melhor compreender o entendimento da lição e conseguir utilizar esse conhecimento em nossas vidas, na nossa família, em prol da nossa reforma íntima, da nossa evolução. Convidamos também a todos os nossos irmãos que de forma direta ou indiretamente estão ligados a nós, aos nossos lares, para conosco também estarem neste momento de Evangelho no Lar, em seu próprio benefício. Que assim seja. Hoje a nossa lição é a lição de número 46 no passeio matinal. Dionísio, o moleiro, muito cedo partiu em companhia do filho na direção do grande milharal. A manhã se fizera linda. Os montes próximos pareciam vestidos de gás esvoaçante. As folhas da erva, guardando ainda o orvalho noturno, assemelhavam-se a caprichoso tecido verde, enfeitado de pétalas. Flores vermelhas aqui e ali davam a ideia de joias espalhadas no chão. As árvores, muito grandes, à beira da estrada, despertavam de leve a passagem do vento. O sol aparecia, brilhante, revestido a paisagem numa coroa resplandecente. Reinaldo, o pequeno guiado pela mão paterna, seguia num deslumbramento. Não sabia o que mais admirar, se o lençol da neblina muito alva, se o horizonte inflamado de luz. Em dado momento perguntou feliz: Papai, de quem é todo esse mundo? Tudo pertence ao Criador, meu filho, esclareceu o moleiro satisfeito. O sol, o ar, as águas, as árvores e as flores, tudo é obra dele, nosso Pai e Senhor. Para que tudo isso? Continuou o Petis contente. A fim de recebermos esta escola divina que é a terra. Escola? Sim, filho, tomou o genitor paciente. Aqui devemos aprender no trabalho, a amar-nos uns aos outros, aprimorando os sentimentos, guardando deveres, a aperfeiçoar o solo que pisamos, transformando colinas, planícies, pedras em cidades, fazendas, estábulos, pomares, milharais e jardins. Reinaldo não entendeu de pronto o que significava aprimorar sentimentos. Contudo, sabia perfeitamente o que vinha a ser a remoção do monte empedrado. Surpreso, voltou a indagar. Então, papai, somos obrigados a trabalhar tanto assim? Como será possível modificar esse mundo tão grande? O moleiro pensou alguns instantes e observou. Meu filho, já ouvi dizer que uma andorinha vagueava só quando notou que um incêndio lavrava em seu campo predileto. O fogo consumia plantas e ninhos. Em vão gritou por socorro, reconhecendo que ninguém lhe escutava as súplicas. Pôs-se rápida para o córrego não distante, mergulhando as pequenas asas na água fria e límpida. Daí, voltava para a zona incendiada, sacudindo as asas molhadas sobre as chamas devoradoras, procurando apagá-las. Repetia a operação, já por muitas vezes,
quando se aproximou um gavião preguiçoso, indagando-lhe com ironia: você em verdade acredita combater um incêndio tão grande com algumas gotas d'água? A avezinha prestativa, porém, respondeu calma: é provável que eu não possa fazer a obra toda. Entretanto, sou imensamente feliz cumprindo meu dever. O moleiro fez uma pausa e interrogou o filho: não acredita você que podemos imitar semelhante exemplo? Se todos procedêssemos como a andorinha operosa e vigilante, em pouco tempo toda a terra estaria transformada num paraíso. Essa lição, muito bonita, é um diálogo entre pai e filho. E é interessante uma observação que essa lição no passeio matinal, ela vai falar da nossa responsabilidade no mundo, de cooperarmos. E aqui mostra a cooperação perfeita da natureza. Nesse passeio matinal, eles vão para o milharal e vão passar pelo sol, que estão cobertas de orvalho, vão verificar as árvores grandes, o sol brilhante e toda a natureza. E a gente observa que a natureza ela é perfeita e cada um faz a sua parte, mostrando para nós que ela é perfeita justamente por isso, porque a utilização dos espíritos, dos benfeitores responsáveis pela natureza e que eles cumprem exatamente as leis divinas. E cada animal, cada vegetal vai cumprir com exatidão toda essas leis divinas. E por isso a natureza é um perfeito equilíbrio. E se algum local há que houve um desequilíbrio, esse desequilíbrio não veio em virtude da própria natureza, mas sim das mãos humanas, na interferência que nós fazemos à natureza. Ela por si só, ela se encadeia muito bem. Há nos locais áridos plantas que necessitam de pouca água. Há os insetos que ali se movimentam, polinizando as plantas. Tem uma biodiversidade específica para aquele lugar. Um local onde tem bastante água, tem ali as plantas que necessitam de mais água para sobreviver, as bromélias, as plantas rasteiras que necessitam de água, e todo aquele bioma, ele é para aquele tipo de planta e animal. E assim a gente vai ver em toda a natureza que tudo se encarrega, todos os vegetais, minerais e os animais que ali se encontram formando aquele bioma, ele é perfeito no imenso equilíbrio. As cadeias de alimentação dos animais, tudo é perfeito. Tudo é perfeito porque cada um faz a sua parte, cada um colabora com o que deve ser feito, realizando o seu trabalho. E aqui, Reinaldo pergunta ao pai: por que tudo isso pertence a quem? Todo esse mundo, né? A quem pertence todo esse mundo? E aqui Dionísio, muito inteligente, diz que tudo pertence ao Criador, que esclareceu que tudo pertence a Deus porque tudo foi feito por Ele, foi feito para Deus. E para que, Reinaldo então pergunta, que Deus fez tudo isso? Para que tudo isso? Qual o objetivo do planeta Terra? E aí ele diz, Dionísio, que a Terra
é a nossa escola, que tudo recebemos nessa escola divina, que tudo se encadeia para que aqui se torne uma escola de todos que aqui se encontram, todos os espíritos, do átomo ao arcanjo. É uma escola para os minerais, para os vegetais, para os animais e também para nós, seres humanos, hominais. E para que é essa escola? Para que nós nos aperfeiçoamos, aprimoramos sentimentos. Quando devemos aperfeiçoar o solo que pisamos, transformando também em coisas produtivas, transformando colinas, planícies, pedras em cidades, fazendas, estábulos, pomares, milharais, jardins. A terra foi dada para que nós também fizéssemos o progresso, deixássemos a nossa vida mais confortável, de uma forma que vivêssemos mais. Tudo é uma imensa escola para nós. E Reinaldo então não entende muito bem o que significa aprimorar sentimentos. Até hoje, nós estamos tentando compreender o que seria isso, aprimorar os sentimentos, já que os sentimentos mais nobres foram os sentimentos que nós ainda não desenvolvemos em nós, que nós tomamos mais conhecimento dessa necessidade de desenvolver com Jesus, com seus ensinamentos. É Jesus quem inaugura essa parte espiritual, essa nossa relação espiritual e os sentimentos. Existem, sim, religiões que já tratavam desse assunto, dos sentimentos, da nossa evolução, mas é Jesus quem mais enfatiza isso de uma forma mais geral para o mundo inteiro. E, então, surpreso, Reinaldo indaga ao pai que eles então fariam tudo isso, que eles seriam obrigados a trabalhar tanto assim. Como era possível modificar esse mundo tão grande? E às vezes a gente se pergunta também, há muito trabalho a ser feito e eu vou fazer sozinho esse trabalho tão grande? E aí ele vai contar uma história de uma andorinha. E a gente já tem aquele ditado que uma andorinha só não faz verão, mas a andorinha aqui, vendo incendiar o seu local predileto, ela molhava as suas asinhas num riacho próximo, um córrego próximo, e ela então deixava pingar pequenas gotas naquele imenso fogo. E aí um gavião preguiçoso vai dizer a ela: achas mesmo que vai conseguir apagar esse fogo tão grande, sendo você uma ave tão pequena e batendo apenas umas pequenas gotas? E aí ela diz que ela se sente feliz. É provável que não possa fazer a obra toda, ela diz. Entretanto, sou imensamente feliz em cumprir o meu dever. E aqui Dionísio pergunta a Reinaldo: não acredita que podemos imitar semelhante exemplo? Se todos procedêssemos como a andorinha operosa e vigilante, em pouco tempo toda a terra estaria transformada num paraíso. O menino calou-se, então, entendendo no íntimo, contemplando a beleza do quadro matinal, desde as margens do caminho até as montanhas distantes, prometendo a si mesmo que procuraria cumprir no mundo todas as obrigações que lhe coubessem na obra sublime do infinito bem. E é muito interessante essa lição, porque, principalmente nesse estágio da humanidade, em que tudo está muito aflorado, a podridão está muito aflorada, num período, fez uma comparação, fazer um paralelo com uma Reformation, que falou assim, um exemplo, né? Que nós estamos
no momento na Terra, semelhante a uma mulher, uma senhora que realiza a limpeza da casa. Quando se olha, vê o pó todo espalhado, todo ao vento naquela casa, tudo revirado. Estamos nesse período na Terra em que a gente vê, parece que as instituições se degradando, a família, a sociedade, tudo está se degradando, se modificando. Parece que o mal está mais sobressaltado em tudo, mas é semelhante a esse momento em que tudo está pro ar, mas é o período da limpeza, em que tudo parece mais sujo, porém há uma limpeza sendo realizada, e por isso parece que se encontra mais bagunçado, mas não está. E às vezes a gente se pergunta assim, como cristão, eu só não consigo modificar esse mundo, eu não consigo modificar o local onde eu trabalho, a minha família, com a minha religião, apenas eu. De fato pode ser muito difícil sozinho, a semelhança dessa andorinha que pingava apenas algumas gotinhas de água num fogo gigante, mas ela sabia a necessidade de realizar o seu dever, de fazer a sua parte onde ela estava. Então é isso que é exigido de nós. Deus não exige que a gente faça a obra toda, até porque cada um necessita realizar a sua parte, assim como na natureza, no exemplo que a gente citou no início. Se cada um realizasse a sua parte, e aqui na Luz complementa, o mundo seria um paraíso, e ele será, certamente será, num futuro, espero que não tão distante, quando cada um tomar consciência da responsabilidade de fazer a sua parte. Às vezes, para a gente realizar uma limpeza numa casa muito grande, parece que nós não vamos conseguir nunca sozinhos. Mas se a gente começar cada dia realizando a limpeza de um pedacinho, com certeza em breve tempo a casa estará limpa. Mas é lógico, se nós tivéssemos ajuda, se cada um daqueles moradores daquela casa se juntasse a nós para realizar essa limpeza, limpasse um cômodo, a casa ficaria limpa mais rápido. Mas, lento ou devagar, fazendo muito ou pouco, será realizado. Não é importante que nós cobremos que o outro faça a parte dele, porque isso cabe à consciência de cada um. Cada um sabe a necessidade que tem dentro do coração. Uma mesma religião pode modificar imensamente a vida de uma pessoa, transformar uma pessoa, mas pode não modificar em nada a outra pessoa. Isso não depende da religião. Um conceito moral, ético, um livro pode transformar a vida de uma pessoa, o ensinamento daquele livro, e uma outra pessoa que lê o mesmo livro não se sente tocada em nada e não modifica em nada a sua vida. A gente não tem como medir o outro e a necessidade do outro. Aqui, por exemplo, o gavião preguiçoso poderia se juntar à andorinha solitária e auxiliar. Pode ser que os dois ainda não apagariam o fogo, mas com certeza seriam mais gotas caindo ali naquele fogo, que diminuiria bastante. O nosso planeta é como esse imenso fogo, essa imensa labareda. Parece que não tem fim,
Mas o fogo também necessita de oxigênio para que ele continue, necessita de material orgânico para ele ter que queimar. Quando isso se cessa, ele também acaba por si mesmo. O nosso planeta, quando nós aprendermos o verdadeiro significado dos sentimentos nobres, que aqui ele coloca, e dentre os sentimentos nobres o amor, quando nós compreendermos a magnitude desse sentimento e o sentimento de amor fraternal, com certeza isso irá tirar toda a maldade, todas as labaredas de fogo existente no nosso planeta. Irá modificar a nossa psicosfera e o nosso planeta então irá mudar de planeta de provas e expiação em definitivo para a regeneração. O planeta por si só, ele não tem como se evoluir sozinho, se modificar sozinho, até porque os minerais, os vegetais e os animais, graças a Deus, não dependem do homem para a sua evolução, para o seu processo evolutivo, e eles não estão estagnados, não estão parados. Tá aí, é só pararmos para analisar como os animais se comportavam em um tempo não muito distante, e hoje nós vemos como eles evoluíram. Nós dizemos assim, parece até que eles têm sentimentos, parece até que eles falam com a gente. Eles evoluíram e não pararam no tempo. Nós também não paramos. Muitos de nós, muitos espíritos estão evoluindo. E, inclusive, muitos que evoluíram ao longo da história vêm hoje nos ensinar através das suas experiências. Então, o mundo com certeza vai modificar. Nós, com certeza, vamos também nos modificar, porque tudo caminha para o progresso, tudo caminha para a evolução, tudo caminha para o bem. O espírito, ele está fadado a ser bom. Agora, qual é a distância desse tempo a percorrer? Isso depende da individualidade de cada um, porque é cada um que vai sentindo a sua necessidade, essa necessidade, e vai se transformando. Uns veem logo a necessidade de se transformar e se transformam. Outros ainda necessitam de muitas experiências frustradas para que eles sintam a necessidade da renovação. Mas acontecerá. Os preguiçosos aqui, o pavão preguiçoso, os espíritos preguiçosos que não querem se modificar, seja por qualquer motivo que seja pela convicção do mal, ou a preguiça mesmo de não querer, porque se modificar exige tempo, exige persistência, exige uma série de coisas, disciplina, para que um espírito consiga se transformar. Os preguiçosos não querem dispor desse trabalho, mas até eles vão se modificar, vão evoluir, um pouco mais lentos, mas vão também. O tempo que cada um leva vai ser de acordo com a necessidade de cada um. Podemos citar aqui, por nós, o nosso canal, ele não é um canal de grande magnitude, ele não é um canal de muitas visualizações, ele é para alguns, não temos um público tão grande. A doutrina espírita, por si só, é a menor religião que existe. Os que querem estudar essa doutrina de verdade, realizar evangelho no lar e em seu lar, é menor ainda.
os que conseguem nos ouvir através desse evangelho é um número bem singelo de lares. Mas se cada lar que aqui está ouvisse esse evangelho e divulgasse, já seria pelo menos o dobro de pessoas assistindo. E se cada pessoa ouvisse, e não só ouvisse, mas fizesse, se transformasse por cada lição, já seria com certeza um percentual maior de pessoas transformando o nosso mundo. Pode ser que nós não consigamos mudar o mundo de uma forma que a gente veja tão expressiva, mas a gente pode notar essas mudanças pequenas dentro da nossa família. A partir do momento em que a gente realiza o evangelho no lar, dentro do nosso lar, nós vamos sentir, perceber essa mudança, porque vai exigir de nós padrões de comportamento diferentes, padrões de pensamentos diferentes e padrões de sentimentos diferentes. Se nós estivermos ouvindo verdadeiramente, fazendo, realizando em nós essa mudança pelos ensinamentos de Jesus, com certeza o nosso lar nós já iluminamos. E não podemos nos esquecer que além dos que residem materialmente no nosso lar encarnados, existem também os espíritos que permeiam a psicosfera dos nossos lares. E se nós auxiliássemos nesse evangelho também esses nossos irmãos, já seria um percentual maior de espíritos modificados e que futuramente reencarnarão na Terra, já transformados, imbuídos nesse sentimento, nessa vontade de transformar o nosso planeta num paraíso. Então, depende de cada um de nós a implantação do reino dos céus na Terra, como Jesus nos ensinou. Para que a Terra se transforme em um paraíso, nós temos que cada um fazer a nossa parte, onde quer que nós estejamos, e felizes por realizar a nossa parte. Não importa que os outros não façam, mas que nós façamos. Pode ser que nada modificará muito fora de nós, mas se nós iluminarmos, já é um ponto de luz que com certeza vai iluminar de uma forma direta ou indiretamente. Se não ilumina os encarnados, com certeza os desencarnados ilumina sim também. Então ficamos com essa reflexão da necessidade de nos juntarmos com outras andorinhas no propósito de cada um fazer a sua parte. Vamos fechar os nossos olhos para a nossa oração. Agradecemos imensamente por essa oportunidade do Evangelho no lar em nosso lar. Pedimos para que fluidifique a água dos lares que nos ouve, realize a limpeza psíquica nesses lares, auxilie os nossos irmãos, cada um de acordo com a sua necessidade, amparando, auxiliando, esclarecendo. E também pedimos aos nossos irmãos desencarnados que de forma direta ou indiretamente residem nesses lares, atrelados pela psicosfera desses ambientes, pela mentalidade dos seus moradores, que possam também ser socorridos, amparados, esclarecidos e que possam se sentir tocados também nesse momento para sua modificação interior. Agradecemos, Pai, imensamente a oportunidade do Evangelho em nosso lar. Que assim seja. Desejo uma excelente semana a todos. Espero todos até a próxima segunda-feira, com a graça de Deus. Um grande abraço e até lá.